Certo, entendi. Honestamente, esse é um dos mais ferrados que já vi. Veja, eu até gosto de um bom desafio. Mas se deve concordar comigo que isso aqui já é tirar leite de pedra. Não vai ter surpresa se eu falar que afinal eu não faço milagres. Receba a inteligência. Sim, eu sei que tem que separar o criador da obra. Porém, como fazer isso sendo que o criador é o protagonista? Nunca. Nossa, Yara. Que legal, né? Quanto tempo. Nem parece que passou 5 anos. Pois é. Vai dar trabalho. Mas relaxa, pois acredite em mim que até isso consegue ser algo bom. Pelo menos vou tentar. Portanto, por enquanto, esqueça o autor. E assim, venham comigo. Vamos consertar Non Racon. Mas, antes de qualquer coisa, eu queria falar que achei bem legal esse negócio aí de juntar todo mundo pra fazer uma série. Fazer alguma animação independente. Cada um que participou merece seu devido reconhecimento, mesmo que esse vídeo seja uma crítica ao produto original. Era uma vez uma raça chamada Guaxinins. Segundo alguns relatos, a gente teve que fugir para a floresta por causa de uma força maior. Passamos a maior parte do tempo no frio e no escuro. Até que de repente, em uma noite na floresta, um clarão acendeu no meio da noite. Todos os guaxinins acordaram prontos para reagir, mas viram que somente uma guaxinim presenciou essa explosão. Um pouco depois, a fumaça da explosão revelou um belíssimo vale que tinha logo ali. Aquela guaxinim descobriu um novo lugar para os guaxinins morarem. E então, eles decidiram coroá-la como imperadora. E essa guaxinim é a minha mãe. Quê? Ué, como assim, cara? Na maioria das obras vai ser normal que vai ter alguma parte esquisita. Um furo de roteiro, talvez. Mas isso logo no primeiro episódio. E na primeira parte, eu não vi uma alma sequer que viu essa cena e achou legal. E é compreensível, é muito questionável. Algo que qualquer filho da puta pode fazer. Afinal, você é eleito uma imperatriz só porque você viu um vale? Imperadora. Como é que é? Imperadora. Como é que é? Lúcia. Imperadora. Lúcia, tá errado. Imperadora. Imperadora. Cara, esse termo foi descontinuado, não tem como usar ele mais. Que parte que ele foi descontinuado você não entendeu? Que parte que ele foi descontinuado você não entendeu? Lúcia! Olha, eu quero que você entenda que a duração do vídeo que você vai assistir vai ser a duração que você gastou da sua vida, entendeu? Como por exemplo, se você viu um vídeo do Você Sabia, você gastou alguns minutinhos da sua vida, mas pelo menos você aprendeu alguma coisa. Agora, se você assistiu No Raccoon, então por isso eu vou otimizar um pouquinho do seu tempo, fazendo tópicos. Pois, se você está gastando seu tempo vendo isso aqui, então eu quero que pelo menos vale a pena. Eu quero começar com a história, e assim progressivamente vai ser outros tópicos que vão ser abordados. Eu quero ser o mais dinâmico possível, então entenda. Para não ser totalmente negativo, eu falo que eles têm também seus acertos. Claro, eles mais erram do que acertam, mas ainda assim, eles têm seus acertos. Só o que me incomodou mesmo foi o roteiro. Que bem, é o Netflix, né? A gente pode perceber desde já que ele não é tão perito assim o roteiro, né? Um dos erros mais gritantes pra mim é que só porque uma guaxinim, ela viu um vale, vira uma imperatriz. Na verdade faria mais sentido se fosse ela uma tipo de líder, que ela guiou todo aquele grupo refugiado para onde eles conhecem hoje.
que aí sim seria um ato heróico e assim ia merecer um monumento especial. E também eu faria que nem foi a mãe do Duca que viu o vale, e sim algum antepassado da família dela. Aí faria mais sentido, pois assim a cidade não ia ser construída em 20 anos e muito menos ia instaurar uma ditadura tão cedo, porque afinal foi 20 anos e já tem ditadura? Isso não faz sentido nenhum. Sinto que só resolvendo essa parte já é meio caminho andado, porque afinal esse piloto ele tem 36 minutos de duração. Não achem que só porque tem 36 minutos quer dizer que é 36 minutos de conteúdo. Foi só 20 minutos inteiros de encher linguiça. Mas enfim, continuando. Uma coisa que eu também ia mudar ia ser sobre o protagonista. Eu ia fazer ele mudar um pouquinho de personalidade. O que ele sofre é que ele não é assim tão carismático. Então para resolver isso, eu ia dar um pouquinho de charme para ele. Um charme mais de galã, como se tivesse lábia, sabe? Ainda mais pelo fato que ele não gosta nem, então ele tem que ser ligeiro. Sim, ele pode ser o filho da Imperatriz, mas ainda assim não ia impedir de ele ser um mulherengo. Agora já a mãe dele, eu faria mais ela como fosse uma máquina, entendeu? Ela fosse manipuladora e fosse um lobo em pé de cordeiro. E ela não faria só a cabeça do filho, ela faria da população inteira. Para que aconteça alguma ditadura, precisa de algum motivo, certo? O motivo para que ocorresse uma ditadura na cidade, que se passa no desenho, seria por conta da mãe do Duca, que havia selado um pacto com as bruxas. Naqueles livros de história que foram tomados pela autoridade, é porque neles continha uma imagem de bruxas, como se fosse alguém maldoso. E assim, sem aqueles livros, seria questão de tempo para que o povo esquecesse. E aqueles que ainda se recordavam, iam ser facilmente silenciados, porque já estariam muito velhos. O intuito é que a sociedade ficasse mais poderosa pelos portadores de magias, para que assim eles pudessem reconquistar aquelas terras que foram perdidas, como no começo falava que eles perderam suas terras por causa de uma força maior, sendo essa a maior ambição da mãe do Duca, pois ela quer que o seu território fique maior. E para que ela conseguisse manter todo mundo na linha, se utilizou do medo, o que primeiramente seria só um conto se passando por um relato que além da floresta existia monstros, para falar que pudesse atacar quem sair da cidade. Antes, isso era apenas um conto, porém acabou virando realidade quando ela decidiu fazer experimentos com as pessoas que tinham lá fora. Pois se alguém de lá fora conseguisse chegar na cidade, eles veriam que essa história de monstros era tudo balela. Então qualquer ser que tentava chegar perto da cidade que passa o desenho, acabaria sendo capturado e ia ser transformado em algum bicho asqueroso, para que assim pudesse se tornar realidade alguma lenda sobre um monstro que poderia atacar qualquer pessoa que tentasse sair da cidade. No final do episódio foi mostrado que o Sr. Morty é o cachorro punk, e eu não gostei nem um pouco desse design. Eu ia mudar ele disso para isso. No episódio foi mostrado que ele fugiu da festa porque ele queria fugir dos problemas, e acabou que ele parou na Floresta Proibida. Nessa realidade, ele estava determinado a ir para a Floresta Proibida porque ele queria caçar o Sr. Morty, e assim poder provar seu valor para todo mundo da cidade. O Duca ele já teria informações sobre a força militar da cidade, e lá ele já saberia quem que é o pior guarda que tem. Com ele sendo o pior guarda, então seria mais fácil dele poder nocauteá-lo. E assim, com maquiagem que ele teria que roubar de alguém, ele poderia se maquiar para poder esconder as suas imperfeições e então adentrar o quartel para poder pegar as suas armas. E assim, com tudo pronto, ele poderia ir para a Floresta Proibida para começar sua caçada. E não daria muito certo, porque ele não é um atirador. Ele é apenas um guaxinim, um híbrido de guaxinim, que está desesperado por aprovação. E por falar de híbrido, a mãe dele nunca contaria que ele é de outra raça também. Ela ia falar que o que ele tem é uma doença muito rara, que só ele tem. Mas mesmo com essa doença, ela ainda o ama. E caso ele questionasse, tipo assim, e meu pai? Ela ia falar, ele também tinha essa doença. Você acabou herdando essa doença do seu pai. Isso só não ia mostrar o quão arrombada ela é, mas também ia mostrar que é dessa forma que ela vê outras raças. Ela vê outras raças como se fossem doenças. E assim, no fim do episódio, o Duca acaba conseguindo vencer do Sr. Morty, pois afinal, o Sr. Morty ele é um experimento que não foi totalmente finalizado, ou seja, ele poderia morrer ali,
E totalmente fraco, ele acaba tentando falar o nome do Duca e falar para ele se afastar daquela cidade maluca antes que seja tarde demais. O Duca, ele acabou vendo o Sr. Morte morrer na sua frente. Assim ele ficaria transtornado e pensaria se fosse melhor ele voltar para a cidade e ignorar o que o Sr. Morte falou, ou ele fugisse dali. E no fim de tanto pensar, ele acabou ficando com a segunda opção. Sim, isso pode ser um pouquinho pesado, mas foi exatamente isso que faltou na série: peso. E a partir daí, a série ia passar com o Duca tendo que sobreviver ao mundo lá fora, com ele podendo ver o mundo sem as mentiras da sua mãe. E muito provavelmente ele acabaria voltando não para cegar seus braços, mas sim para enfrentá-la. Agora, sobre a dublagem, eu iria manter muitas pessoas, porque elas fizeram um excelente trabalho. A única pessoa que eu ia mudar mesmo é o protagonista, né? Eu ia mudar para o Luan Cacete Produções. Esse cara é muito foda, ele conseguiu realmente interpretar o personagem. E agora, sobre o compositor, eu até deixaria ele. O problema é que aqui não vai ter nenhum musical. Talvez apareça um musical ou outro, mas a série não ia ser rodada nisso. Então quem sabe na próxima, né? Só sabe você que você tem uma voz maravilhosa. Mas só parte para essa aqui. Eu confesso que até eu me diverti com isso, de verdade. E eu vou te falar, viu? Não foi fácil. Ainda mais que é pra consertar essa bomba que você me trouxe aqui. E como eu já disse lá no início, eu não faço milagres. Mas pelo menos eu espero que você tenha gostado do final. Dê um like se você gostou, comenta se você quer dar sua opinião. Você tem toda a liberdade aqui. Eu peço perdão pela demora de ter enviado esse vídeo. Eu tive que fazer edição e também animação. Que isso requer tempo. Eu só espero que não tenha perdido o hype. Mas de qualquer forma, eu sou muito grato pela sua companhia. E não se esqueça, eu estou sempre aqui. Então muito obrigado e até a próxima. E lembre-se de ir pela sombra. Ainda não é a sua hora.